Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos neste comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido aqui. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia do momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana, e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é esse negócio de rede semântica? Acabei de chegar, não entendi muito bem esse conceito, então calma meu jovem, calma minha jovem, eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras. Hoje nós temos uma palavra-chave e partindo desta palavra-chave nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra união. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra união? Então, faz o seguinte, posta lá no Instagram e me marque, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você estar auxiliando as pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar propagando e proclamando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Uma coisa que é interessante ao olharmos esta parte da união é olharmos também o que Cristo vai dizer lá no Sermão do Monte, onde ele fala que nós somos o sal da terra. E o sal da terra significa ser sal, é você trazer tempero aonde você está. Se tiver em grande quantidade, fica muito salgado e atrapalha. E se tiver em pouca quantidade ou perder a sua eficácia, é jogado fora. Então, é necessário nós olharmos que nós estamos inseridos num contexto cultural, num contexto político, num contexto religioso, mas nós precisamos defender e proclamar a mensagem do reino. Por que eu digo isso? Porque parece que cada vez mais as tendências e os atritos políticos têm entrado dentro da igreja. Então tem sido cada vez mais difícil estipular uma linha, um limite para onde eu não vou passar para lá e vou ficar para o lado de cá. Por exemplo, olha as eleições que teve nos últimos anos, como essa discussão acalorada acabou entrando dentro da igreja, como pessoas acabaram defendendo mais o lado A ou o lado B do que o lado de Deus, como pessoas deixaram de frequentar a igreja, pararam de visitar irmãos, pararam de fazer qualquer coisa, utilizaram um púlpito como meio de divulgação, não da mensagem de Cristo, mas do político A ou do político B. Então isso se torna um grande problema, porque quanto mais nós olharmos para o Estado junto com a igreja, nós começamos a defender essas pautas não bíblicas, mas as pautas sociais, as pautas políticas, as pautas dos meus interesses e não dos interesses de Deus. Porque lembre-se, Cristo foi perseguido pela igreja juntamente com o Estado. Cristo foi morto pela igreja juntamente com o Estado. Ou seja, todas as vezes que existe essa união entre Estado e igreja, ela matou o Filho de Deus, matou o próprio Deus, matou o nosso Salvador. E eu te pergunto, por que mais uma vez eu e você, que carregamos o nome de cristão, defenderemos uma pauta aonde tem uma relação direta com a morte do nosso Salvador? Nós não podemos fazer isso. Nós sim, proclamamos a morte do nosso Salvador, porque através da morte dele nós temos salvação. Mas nós não podemos concordar com os meios e com os métodos, ou pior ainda, fortalecer estes meios e métodos dos nossos dias. Eu entendo que muitas vezes as pautas políticas conversam com as pautas bíblicas. Por exemplo, a defesa a favor da vida, não vamos matar, não vamos roubar. Sim, eu concordo. Porém, quanto mais isso se misturar, quanto mais difícil ficar para definir um limite entre aquilo que é bíblico e aquilo que é humano, vai ficar cada vez mais complicado quando esta perseguição do fim, esta união entre Estado e Igreja acontecer e nós realmente sabermos, não, eu vou me separar, eu vou continuar fiel à palavra de Deus. Por quê?
eu estou tão imerso, estou tão misturado, que eu já não consigo perceber a diferença. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque as pessoas que estão misturadas com o Estado perseguirão aqueles que continuaram e determinaram o limite. Daqui para frente eu não avanço. Então, nós precisamos analisar primeiramente a nossa consciência para ver o que eu entendo que é do Estado e o que eu entendo que é de Deus. O que eu posso fazer essa separação? Aonde está essa linha que talvez seja muito tênue nos nossos dias, mas nós precisamos estabelecer. Aqui o Estado não entra. A minha opinião política não pode vencer a minha opinião bíblica. Independente se quem está no poder é o político A ou o político B. Independente se o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, enfim. Independente de todos esses aspectos, eu preciso continuar defendendo o posicionamento bíblico. Aquilo que Deus disse. E Deus disse, Estado e igreja não se misturam. Porque quando isso ocorre, existe perseguição e morte. Foi assim com Cristo, foi assim com os apóstolos, foi assim com os discípulos dos apóstolos, foi assim com toda a Idade Média, foi assim na época de Lutero e foi assim quase recente, e é recente em muitos países ainda da janela 1040, por exemplo, Coreia do Norte. Nós temos ali outros países onde essa perseguição ainda ocorre, porque Estado e igreja estão unidos. Todas as vezes que isso acontece, dá ruim, dá problema. Então, nós precisamos defender, primeiramente, essa separação clara entre Estado e igreja. E nós não podemos trazer para dentro da igreja as pautas do Estado. Claro, nós vamos olhar, nós vamos comentar, nós vamos analisar, porque nós fazemos parte desse meio político, nós fazemos parte deste meio social, cultural, mas eu não posso trazer ou fazer das pautas políticas a minha regra de fé. A nossa regra de fé sola Escritura, somente a Escritura. É a Escritura que me apresenta Cristo, é a Escritura que me apresenta a verdade, é a Escritura que me apresenta todas as vezes que o Estado e a igreja se unem, dá ruim. É a Bíblia que me apresenta aquilo que vai acontecer comigo se eu realmente aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, que é a vida eterna. Passar a eternidade com o maior rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o melhor político do mundo, porque ele não pensa só nos interesses dele, mas ele pensa nos meus interesses. Tanto que ele veio a esta terra e morreu por mim, e morreu por você, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Não defendendo as suas pautas, mas defendendo também as suas pautas, mas automaticamente as pautas dos nossos interesses, sem que nós sequer sabêssemos que esses eram os nossos interesses. Por isso que ele veio nos libertar do pecado, veio nos salvar e voltará mais uma vez para dar fim ao pecado, para dar fim a esta união entre Estado e Igreja, onde pessoas procuram pelos seus próprios interesses, onde ele virá e falará assim: benditos de meu Pai, entrem comigo no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essas pessoas são as pessoas que definiram o limite e viveram por Cristo Jesus por toda a sua vida. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala no nosso coração, meu Pai. O Senhor nos apresenta todas essas verdades que estão relacionadas com a Tua palavra. Entendemos que todas as vezes que essa união entre Estado e Igreja ocorre, existe uma perseguição. O Senhor morreu dessa forma, os seus apóstolos morreram dessa forma, os discípulos dos seus apóstolos morreram dessa forma, enfim. Todas as vezes que a perseguição veio, ocorreu morte. E Pai, o Senhor disse que mais uma vez isso ocorrerá e que nós não podemos misturar Estado e Igreja, nós não podemos trazer as pautas do Estado para dentro da Igreja, meu Pai. Nos dê a sabedoria para definirmos este limite, que o Teu Santo Espírito haja dentro de nós, que a Sua sabedoria venha até nós, para que possamos realmente viver de acordo com o Teu propósito, para que no glorioso dia da Tua vinda estejamos do lado certo, o lado da Tua palavra, o lado do Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores e nosso Salvador. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho,
você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!